Oi, bonitas! Tudo bem com vocês? Ainda sem cenário, ainda sem nada muito elaborado, trazendo assim com o que eu posso. Então, a gente vai improvisando, tá? Aos pouquinhos a gente vai melhorando por aqui. Bora para mais um tutorial de maquiagem para o Natal. Essa daqui foi escolhida por vocês lá no Insta. Bora lá então. Para fazer esse olho eu vou precisar de 4 pincéis. 2 pincéis de esfumar, sendo que um tem que ser maior do que o outro. Vamos usar um pincel de aplicação de sombras e um pincel de delineado, que pode ser o de sua preferência. De sombras, nós vamos usar a paletinha que vocês me vêm usando muito lá no Insta, que é essa paletinha da Fendi, que são 6 tons de sombra, sombras opacas. Essa paletinha é muito versátil, vou usar ela bastante. Então, vamos começar. Meus olhos já estão preparados somente com corretivo, ok? Uma camadinha fina de corretivo, só para pigmentar muito bem a sombra que vem em seguida e uniformizar, tá? Tirar todas as linhas, né, manchas, todas as diferenças de tonalidades que tem na minha pálpebra, ok? Vamos começar trabalhando no côncavo. Então, olha só, eu vou pegar essa sombra aqui com o pincel maior de esfumar, tá? Aquele mais gordinho de todos. E aí, quando eu estou falando de côncavo, que é essa parte aqui de cima, vou trabalhar côncavo e pálpebra fixa também, tá? Aqui em cima todo. Eu trabalho sempre com o pincel em pé. Então, a minha sombra tá aqui, o meu pincel vem aqui, ó, em pé, ó. E aí, eu pego um pouquinho de sombra, tira sempre o excesso, ok? E aí, vamos trabalhar aqui no côncavo e pálpebra fixa. Sempre levante as sobrancelhas, tá? Para poder fazer o côncavo, porque aí você, além de ter mais espaço para trabalhar, a sombra não fica invadindo a pálpebra móvel. Eu quero a minha pálpebra móvel bem limpinha, ok? Então, vamos lá. Levantou as sobrancelhas, vem aqui, ó, movimentos para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Minha mão tá muito levinha, tá? Pode pegar mais produto, sempre tira o excesso e vem, ó, para lá e para cá. Mão muito leve, vocês estão vendo que minha pálpebra não tá mexendo muito, é bem pontual. E eu vou sempre, ó, um pouquinho acima do côncavo, trabalhando ali pálpebra fixa, mas também sem encostar demais na sobrancelha, tá? É nesse ponto aqui que ela tem que ficar bem pigmentadinha. Eu faço aquele movimento pra lá e pra cá. Eu não chego tanto no cantinho interno, no meu olho, porque esse aqui meu já é muito fundo, eu não quero aprofundar ainda mais. Mas se você tiver o olho mais afastadinho, você pode chegar bem no cantinho interno. E olha como é simples. Com o pincel mais gordinho e mais fofinho, eu usei aquela sombra para fazer o fundo do meu esfumado. Agora eu vou pegar a mesma sombra, só que com um pincel um pouquinho menor, um pouquinho mais preciso, né, ainda de esfumar, e vou pigmentar ainda mais. Então eu vou criar um degradê de sombras com a mesma sombra, só por estar usando pincéis diferentes. Então aqui eu vou ficar mais contida no côncavo mesmo, tá? O outro pincel, ele foi côncavo e pálpebra fixa. Esse daqui vai ser só côncavo. E aí vocês vão vendo a marcação que eu vou criando ali e o degradê que cria sozinho, só por estar usando pincéis diferentes. E aí eu dou essa definição maior aqui para o côncavo, tá? Eu dou uma profundidade nele aqui, que é o que vai criar o efeito de côncavo bem marcadinho. Então, pigmentou bem, achou que chegou ali na tonalidade que você busca. Agora, a gente vai trabalhar a pálpebra móvel, que é essa parte que a gente pisca, ok? Eu vou trabalhar do canto interno para o externo, mas não tem problema se você quiser trabalhar de fora para dentro, tá? É uma questão de escolha. Eu vou trabalhar de dentro para fora, e aí é preciso que essa parte da pálpebra móvel esteja bem limpinha. Se por um acaso, na hora de fazer o côncavo, você foi sujando aqui sem querer, volta com um corretivinho, você vai pegar um pouquinho do corretivo e vai limpando mesmo, tá? Pode ser com o dedo ou um pincelzinho de corretivo, aí você vai só limpando, depositando pouca quantidade, só para devolver essa parte bem clarinha que o olho exige, tá? E agora eu vou com um pó compacto, esse é o da MAC, ele é o NC20 da MAC, com o pincelzinho de aplicação de sombras, tá? Então eu pego, eu gosto desse pó porque ele é bem grossinho assim, ele dá uma cobertura muito boa. E aí eu vou aplicar aqui no canto interno, pálpebra móvel, do canto interno até o meio dos olhos. Então, toda essa parte que meu olho pisca, que a gente chama de pálpebra móvel, eu vou preencher até a metade com o pó compacto.
É isso, tá? E agora voltamos com os outros pincéis e as outras sombras que a gente estava usando lá no côncavo. Aqui eu vou usar agora o pincel deitado. É o mesmo pincel, aquele primeiro, bem gordinho, que a gente usou lá no côncavo em pé. Agora eu vou usar ele deitado. E vou pegar um pouquinho de sombra e vou aplicar no centro aqui, ó, da pálpebra móvel, tá? Vou começando a criar o degradê ali do marronzinho para esse clarinho, né? Esse pó que a gente colocou ali para dar essa tonalidade bem clarinha. E agora eu vou com outro pincel, que é esse daqui, que é o segundo de esfumar lá, que deu mais definição. Vou usar ele deitado também, sempre a mesma sombra. E vou preencher esse cantinho de fora aqui dos olhos. Olha como ele deixa bem mais intenso que o pincel anterior. Eu vou depositando. Deposite o quanto você achar que deve aqui, tá? Até a sombra ficar na tonalidade que você busca. Cuidado, tá? Se a sombra que você estiver usando esfarelar, cuidado para não ficar caindo aqui embaixo, porque a nossa pele já tá pronta. Mas essa sombra aqui é super fácil, super tranquilo de trabalhar. Agora eu vou usar essa sombra branquinha aqui só para criar um ponto bem iluminado aqui no canto interno, com aquele mesmo pincelzinho de aplicação de sombras. Vou só colocar aqui, para deixar bem branquinho, pontinho de luz aqui no canto interno. Lembrando que se o seu olho ele for bem afastado, não faça isso, senão você vai afastar os seus olhos mais ainda, tá? E se seu olho for muito juntinho, faça isso para separar ele um pouquinho. Bom, de sombra é isso, somente isso. E agora a gente vai entrar com delineador. Tô usando delineador em gel da Fendi e eu vou criar um gatinho aqui nos olhos. Então eu faço um esboço aqui do meu delineado normal. Depois eu puxo um tracinho aqui. Esse traço é o que dá continuidade à linha inferior. Então, veja bem, ó, minha linha inferior, ela vem aqui, vem aqui, vem aqui e continua o traço do gatinho. Então, depois que eu fiz esse traço, deixa a ponta bem fininha, o pincel ajuda muito nisso, tá? O pincel é um dos mais importantes. Você vem aqui do final e traça uma linha reta em direção ao finalzinho ali do seu delineado. Depois é só preencher, gente, muito simples. Com a ferramenta certa, o produto certo, não é difícil. Gatinho pronto, é hora da gente pensar nessa fitinha de glitter aqui em cima dele, tá? Aí a gente precisa de um pouco mais de precisão, paciência e produtos bons, tá? Pra esse lado aqui, eu fiz com este produto aqui, que já é um delineador em glitter, gente, muito fácil, muito simples, que a pontinha dele é ótima. Então, você vem aqui por cima e faz o traço, eu vou fazer junto com vocês. Mas se você não tiver esse produto e não quiser adquirir este produto, a gente consegue fazer com colinha e glitter, tá? E eu vou ensinar aqui pra vocês, então, uma outra opção para você adaptar com o que você tem em casa. Então, olha só, se você pegar a colinha aqui, eu vou pegar um pincelzinho que me ajuda, que é um pincelzinho fininho assim, ó. Tá vendo? Ele é de precisão, ele é bem fininho. Então, eu pego a cola com este pincel e crio um traço com a cola. Estão vendo o traço lá? E aí, gente, enquanto ainda está molhado, eu venho com o glitter, com um pincel de precisão também. Eu vou usar esse daqui que é chanfradinho, ó. Eu acho ele ótimo. Aí você pega o glitter e vai aplicando por cima desse traço. Deixa eu ver aqui. Então, você vai aplicando ali por cima, ele vai criando a sua fitinha de glitter também. Então, é muito versátil ter esses glitters em casa. Tenha pelo menos um prata e um dourado, porque dá pra você transformar ele num delineador de fitinha. Dá pra você passar ele no olho todo, só como um reflexozinho. Então, eu super indico esses glitters, tá? Olha lá. Então, você pode criar uma fitinha de glitter assim por cima do delineador, caso você não tenha.
um delineador de glitter, ok? A gente vai adaptando, né? Então aqui, ó, a gente pega, a gente tira o excesso, não vai com produto demais, viu, gente? E aí, sempre trabalhar com o pincel deitado. Então, não adianta eu vir com ele em pé aqui e ficar tentando criar um traço ali. Então, eu vou com ele deitado, porque aí, ó, já faz metade do serviço, ó. Você vem aqui, ó. Ó como é que é bem mais fácil com ele deitado. E vocês percebem que a minha mão tá sempre apoiada? Isso também é um erro que eu vejo bem comum. Ó, minha mão tá apoiada aqui. Não tá mão solta. Imagina um papel. Você tá aqui com um caderno. E aí você, sabe o carteiro, quando ele vem e manda você assinar que essa letra ficou horrível? É porque sua mão tá aqui, ó, no ar, né? Se você encostar numa mesa e escrever certinho, sua letra fica bonita, que é a mesma coisa. Então aqui, ó, se eu encostar no meu rosto, fica muito mais fácil de criar esse delineado aqui por cima, ok? Agora é conferir se um lado tá perfeitamente igual ao outro em relação a tamanho, né, grossura. E a parte de cima tá praticamente finalizada. A gente vai passar agora um rímel e aplicar uns cílios pra gente finalizar com a parte inferior dos olhos. Cílios colados e sempre depois de colar os cílios eu volto com o pincel sujo um pouco de delineador para fazer o acabamento aqui dos cílios. Então eu puxo e passo um pretinho aqui bem na raiz. Isso faz o cílio ficar bem mais natural, sabe? Tirar aquele aspecto de falso. E aí, nessa hora, aproveite para consertar o delineado caso você tenha feito o de glitter um pouco mais grosso, né? Ou tem alguma diferença ali entre um e o outro. Aí você vem e devolve o preto com bastante precisão, porque esse preto aqui com este pincel que você está acostumado aí, você tem muito mais confiança, muito mais precisão. Então é muito mais fácil corrigir agora com o pretinho do que ficar ali lutando com aquela fitinha de delineado, tá? Delineado de glitter, né? Parte superior toda finalizada, agora a gente vai fazer a parte inferior. E o que a gente vai usar? A mesma paletinha e a mesma sombra. Agora com um pincelzinho de precisão, tá? Esse é um pincel bem fofinho de precisão, fininho, porque ele encaixa perfeitamente aqui embaixo, ó. Então eu vou aqui abaixo da linha dos cílios, fazendo movimentos de vai e vem. Movimentos de vai e vem. Por toda a extensão dos olhos, tá? Desde o inicinho até aqui no final. Aqui no final, além dessa sombra mais clarinha, o que eu vou fazer? Vou pegar aquela mais escura, que é essa daqui que tá acabando. E vou dar uma definidinha aqui, ó, esfumadinha, tá acabando. E vou dar uma esfumadinha aqui, ó, na parte inferior do delineado, porque ele fica bem esfumadinho, sabe? A gente esfuma essa parte de baixo dele, acho que fica lindo. E maquiagem finalizada. Essa foi a proposta de hoje, que vocês votaram lá no Insta. Um delineado duplo, né? Uma fitinha de glitter com delineado preto de gatinho e um esfumado bem simples aqui na parte superior, né? Com o canto interno mais clarinho e o externo mais definidinho. E é isso. Espero que tenha sido mais fácil que você imaginou, que é essa a intenção aqui, tá? De simplificar mesmo, de trazer teorias mais fáceis, formas mais fáceis, produtos mais simples, para que vocês consigam reproduzir, tá? Se reproduzir, me marque e fiquem de olho lá no Insta. Eu dou dicas lá o tempo todo e as enquetes feitas por lá também vocês participam para que eu traga para cá as opções de maquiagem que vocês mesmos escolhem. Um beijo e até o próximo vídeo.